ler a palavra devocional? Já orou, foi? Amém. Então, eu saúdo também aos nossos telespectadores aí no YouTube. A paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo aí no YouTube. A gente vai agora ministrar essa palavra devocional de cada culto que a gente faz. A gente traz a ministração de uma palavra, uma explicação de algum assunto relacionado à Bíblia. Então eu quero convidar os irmãos para que a gente abra a nossa Bíblia na segunda carta a Timóteo, glória a Deus. Segunda carta a Timóteo 3, e 16. Você breve essas palavras? Eu quero glória a Deus. Fica lá no final. Se volta de Apocalipse, que acha mais fácil. Volta de Apocalipse, acha mais fácil. Tem algum nome convertido. Então a gente, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, perdão. Segunda carta de Timóteo. Todos acharam? Vamos ler o texto, diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos repetir o texto? Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, nos faz lembrar dela, guarda em nossos corações, meu Deus. Nos ajuda, Deus, para que no momento exato a gente possa lembrar dessa palavra e assim viver ela e ensinar ela. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Pode sentar. Eu quero aproveitar essa oportunidade que a gente ministra a palavra e quero deixar claro para vocês uma coisa muito importante para vocês. Vocês são todos, sem exceção, todos vocês são obreiros de Deus, certo? Todos vocês são obreiros de Deus, obreiros e obreiras do Senhor. E todos vocês estão sendo preparados para servirem ao Senhor. Vocês já servem, mas vão servir, aprendendo vocês vão servir melhor. E é necessário que a gente, no caso, o pastor, ele procure ensinar as suas ovelhas, e no curso como esse, ensinar seus alunos, para que em nenhum momento a igreja venha sofrer o vitupério. O que é vitupério? Escárnio, mangação, deboche,
deboche, críticas, não vai deixar de vir, mas que não seja pelo erro da gente. Porque a gente sabe que sendo certo, mesmo sendo certo, ainda vai ter alguém que vai se levantar contra você. Então, eu senti no coração hoje o desejo de falar para vocês, ensinar vocês acerca da liturgia do culto evangélico. Liturgia, essa palavra, ela quer dizer, a tradução dessa palavra quer dizer, ela passa pelo latim e até chegar à nossa linguagem, essa palavra liturgia quer dizer serviço do povo. Quer dizer o quê? Serviço do povo. Vamos ler comigo? Liturgia. Liturgia. Quando você ouvir essa linguagem da igreja, você já vai saber o que é. O que é liturgia? É o serviço do povo. Que povo? O serviço do culto para o povo. O serviço que é apresentado na igreja. Por que eu quero que vocês aprendam isso? Porque digamos que você, que não é da nossa igreja aqui, não é da nossa igreja, da igreja que eu dirijo, você lá na sua igreja, claro, se seu pastor der ordem, aqui eu dou ordem. Digamos que aconteça um momento de não ter nenhum obreiro aqui, né? 7 horas da noite, e não tem nenhum obreiro, mas tem uma senhora. Então, chegando pessoas na igreja e sentando, orando e não chegou. Eu estou falando isso em casos extremos, pode acontecer um dia, tá? A gente está lutando para que isso nunca aconteça, mas se acontecer, ou aqui ou na sua igreja, onde você estiver, então não chegou ninguém. Claro, na sua igreja você vai ter que ter a autorização do seu pastor. Aqui eu dou para os meus, discípulos, das pessoas da igreja. Então, o que é que vai acontecer? Eu autorizo a qualquer membro da igreja, principalmente os que estão estudando, porque vão saber da liturgia do culto, a tomar a frente. Veja bem, eu estou falando se não tiver nenhum obreiro. Então, digamos, está aqui a irmã Iranita, ela chega, ela é membro daqui da igreja, então ela não vê nenhum obreiro e pessoas chegando. Então o que ela faz? Para adiantar o processo, ela vai chegar aqui na mesa não tem ninguém, né? Então ela vai chegar na mesa aqui, vai saudar a igreja de uma paz do Senhor, convida a igreja para ficar de pé, ora a Deus agradecendo por essa oportunidade, manda a igreja sentar, pede para que a igreja sente e vamos louvar os hinos congregacionais. E aí ela vai louvar, fazendo o quê? Ela está ganhando tempo para que alguém chegue, entendeu? Está ganhando tempo para que alguém chegue. Enquanto ela está louvando, vai dar tempo ao obreiro, a uma pessoa graduada do serviço chegar. Quando essa pessoa chegar, de imediato, quando ele chegar, ela acaba de cantar e, irmãos, já chegou o diácono, ou o presbítero, ou o pastor, ou o auxiliar, alguém que é superior a ela, alguém que tem um cargo na igreja. Aí ela vai passar para aquela pessoa e vai sentar. Estou dizendo no caso extremo, tá certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Por que isso? Porque pode acontecer, irmão. Digamos que uma igreja foi para uma viagem missionária e está todo mundo lá. E aí a irmã ficou com a chave da igreja. Ela abriu e entrou, porque ela veio para a igreja, porque o auxiliar tal, ou o diácono tal ia vir. E se ele não vier? Entendeu? E se o outro quebra lá, que levou o povo, está trazendo o povo? E aí? Então alguém da igreja vai ter que tomar a frente, com a autorização do pastor, é claro. Membro da igreja vai tomar a frente, certo? Aí é por isso que é bom que vocês se preparem, porque um dia pode ser que não tem um homem para pregar, e aí se coloca uma mulher para pregar. E aí ela vai dizer, eu não, irmão, aí ela levanta aqui na boca, é isso, rapaz, que é isso? Você é cheia de Deus, você é cheio de Deus. A partir do momento que você lê o texto aqui, vai vir um monte de coisas da parte de Deus
E se você fosse colocado numa situação como essa, não era necessário você pregar 30 minutos, nem 1 hora, mas você traz uma reflexão acerca daquilo que você já sabe, que Deus é bom. Lê o texto, irmão, quer dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, né? E aí você ia explanar uma reflexão, depois agradecia, né? Orava e estava tudo bem, e todo mundo saía satisfeito para casa, né? Mas veja bem, eu estou falando isso numa situação extrema, né? Estou falando para a igreja de modo geral. Então, a liturgia é assim: existe a hierarquia. Hierarquia, não me falha a memória, parece que é assim. E é aqui, né? Hierarquia. Essa hierarquia é muito importante. O respeito a hierarquia. O que é esse respeito à hierarquia? É você respeitar os seus superiores. Primeiro, todo mundo, lembre disso, para você ser humilde, todo mundo é superior a você. Olha para seu irmão do lado. Essa pessoa para quem você olhou é superior a você. Quando você pensa dessa maneira, você se torna uma pessoa humilde. Por quê? A partir do momento que essa pessoa lhe procura, você vai dar atenção a ela. Isso é humildade. Agora, soberba, orgulho, é quando eu acho que eu tenho uma posição, alguém me procura, eu se der o atento, depois eu vejo isso, tá. Orgulho. Soberba. Entendeu? Então, todo mundo é superior a você. Você tem que pensar assim. Está vendo eu, como pastor? Pastor não é o presidente da república. Ele não é o maioral. Ele é o servo maior. Ele é quem mais serve. O pastor, ele é tudo dentro da igreja. Ele só não pode fazer tudo. Mas ele é tudo. Mas não pode fazer tudo, porque ele não é uma máquina. Por isso que ele tem pessoas ao seu lado para que ele direcione. Ali e ali. Entendeu? E ali ele está dando auxílio a todos eles que ele direcionou. Aí a hora é assim, como é que está aí? Está tudo bem? Está faltando isso? Assim, aqui, assim. Mas você, como é que está tudo certo? Está tudo certo. E você, está o que aí? Está faltando o que? A gente faz assim, pode para cá, puxa para lá. Entendeu? Então, é importante que você pense dessa maneira. Considere todo mundo superior a você. Isso é bíblico. Tá? Depois eu vou mostrar para você. Então, nunca trate as pessoas, ainda que você tenha mais condição financeira, mais estável, posição. Não, nunca trate as pessoas como inferior. Lembre que todo mundo que está falando com você tenha ela como superior a você. Você vai dizer, pois não, quer dizer, sim, ouça a pessoa. Certo? E aí você vai ganhar muito, tanto da parte de Deus como da parte daquela pessoa. É muito importante isso. Isso chama-se humildade. A Bíblia manda que a gente considere uns aos outros. E a Bíblia também diz que a gente considere todo superior a nós. E essa palavra que eu escrevi para vocês, liturgia do culto, evangelho, é todo o começo do culto até o final. O culto ele passa por uma liturgia completa, do começo até o final, que é o serviço do povo. Certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: respeito à hierarquia. O que é isso aqui? Membro respeitar o auxiliar respeitar o diácono respeitar o presbítero respeitar o evangelista, o missionário e o pastor. Certo? Tudo da sua escada, da sua sequência. Então, é muito importante que isso aconteça, porque às vezes acontece de alguém respeitar outro alguém que está numa posição mais alta do que ele, né? Digamos.
Imagina chegar alguém, um auxiliar para um diácono, o diácono, um auxiliar, ou digamos um diácono para um presbítero. Aí o diácono sobe ali, aí começa a dirigir o culto ali. Aí chega o presbítero, aí ora e se senta. Aí o diácono leva o culto, dá a oportunidade e faz tudo. E nos chama, não passa direção para o presbítero. Então, se você estiver dirigindo um culto na sua igreja, ou aqui, a gente está aprendendo. Chegou o presbítero, se ele for o primeiro a chegar, você deve passar o trabalho para ele. A partir do momento que você se levantar, quando ele se levantar da oração, você está passando a direção do trabalho para o presbítero fulano e tal. Se for o pastor, estou passando o trabalho para o pastor fulano e tal. Certo? Só de presbítero a pastor. Para baixo não. Para baixo, só em casa, se não tiver mais ninguém, você pode passar a direção para que você esteja aqui trabalhando em outra área, chegar maior do que você. Mas lembre-se disso. Está dirigindo o culto. Primeira coisa que você tem que fazer no culto, quando a gente vai dar início a um culto, eu quero dizer que é para vocês fazerem um culto até na casa de vocês. Quem aqui já fez culto doméstico em casa? É muito bom. Suas crianças desenvolvem muito. As crianças ficam a bênção. Pronto, é muito bom. Culto doméstico, você é da família mesmo, dentro de casa. Chama ninguém não, se quiser chamar, chama. Mas é aquele culto assim de 30 minutos, 20 a 30 minutos. Você fez tudo, está tudo ok? Vamos lá agora. Aí você começa, vamos ficar de pé todo mundo. Aí você vai lá e faz primeiro o quê? Para se começar o culto, o que é que você faz primeiro? Orar. Oração. Segundo, faz-se o quê? Louvar. Louva. Terceiro, faz-se o quê? É a palavra devocional. Como é? Faz o quê? Quarto. Ora. Oração de luz. Orar. Pelo quê? Peraí. Orar pelo quê? Depois que se lê a palavra devocional, a gente ora como? Para quê? Não, porque a palavra não precisa de oração. Você vai orar, no caso da oração devocional, você vai orar agradecendo. Orar pelo não, mas orar agradecendo a palavra. Orar agradecendo pela palavra que foi lida. A gente ora pelo pregador quando é a hora dele pregar, certo? Mas aqui, primeira coisa que você vai fazer no culto da sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver, primeira coisa é o quê? Oração. De pé e ora. Segunda coisa, louvor. Esse louvor na igreja é 3 hinos. Na igreja. Mas na sua casa pode ser um só, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até 7, 10, quando você quiser, depende do tempo que você vai usar para fazer o culto, certo? Que é seu critério. Na igreja é 3 por questão de tempo, da hora, tá? A liturgia do nosso culto é de 2 horas. Então, vamos lá. Primeira coisa é o quê? Segunda coisa é o quê? Terceira coisa é o quê? Essa palavra devocional, palavra o quê? Ela não é para se pregar ela, explanar ela, ler e explicar ela. Não, é só ler. Só ler.
lê ela. Por quê? Isso aqui é o símbolo da presença de Deus naquele momento. A gente orou, Invocou o nome do Senhor. tá entendendo? A gente louvou, adorou. Quando a gente lê, ele se faz presente respondendo essas duas ações que a gente fez: a oração e a adoração, que é o louvor. Orar também é adorar, mas a oração e o louvor. Aí ele se apresenta na palavra. Quando se lê a palavra, Deus está presente. Certo? Aí vem o que? Orar pela presença de Deus, ou seja, orar agradecendo por essa palavra, que é quem? Jesus. Certo? Então vamos lá. Ó, atenção. Daqui por diante, a quinta coisa que a gente vai fazer é o quê? Qual o quinto trabalho que a gente vai fazer? O que é que ele vai fazer agora, depois que orou agradecendo pela palavra? Dá oportunidade. Dá oportunidade. Dá oportunidade. Você vai dar oportunidade para A, para B. Ouvir um louvor por tal pessoa. Ouvir uma saudação por tal pessoa. Né? E aí você vai dando, claro, na sua casa, falando do culto, na sua casa. Mas se esse culto for na igreja, você vai fazer o quê? Na sua casa você vai dar oportunidades individuais. Mas quando esse culto aqui é na igreja, não se dá oportunidade ainda individuais. Se dá oportunidades coletivas. O que quer dizer isso aí? Oportunidades coletivas quer dizer, toda vez que você orar agradecendo pela palavra devocional, você agora vai dar oportunidade para os grupos da igreja, ou órgãos da igreja, certo? Os grupos de louvores, né? Grupos de louvores. Então, no caso de vocês que estiverem dirigindo na igreja, orou pela palavra, orou agradecendo a palavra, agora você vai dar oportunidade para os órgãos da igreja. Não pode, depois que se ora agradecendo pela palavra devocional, não se pode dar oportunidade nem para A nem para B trazer saudações. Tem que se dar oportunidade para os órgãos da igreja. Agora que vai entrar o puxão de orelha. Mas se no órgão das mulheres prudentes só tem duas, as duas vai louvar. As outras não vieram porque se atrasaram, perdeu a oportunidade de louvar na igreja ao Senhor. Mas se na mocidade só tem só um vai louvar. Porque não se pode dizer, as mulheres prudentes, estou falando nosso cada dia, estão prontas para louvar? Não tem isso não. A mocidade está pronta já? Não tem isso não. A gente sabe a hora que temos que chegar na igreja para prestar a nossa o quê? Liturgia. Então, se o órgão sabe que é o primeiro a louvar, ele tem que chegar cedo. E se não está chegando cedo, o órgão por completo, de quem é a culpa? De quem é? Está trabalhando. Estou falando de... Deus está vendo. Deus sabe por que não veio. Eu estou falando de quem pode e não faz. Estou falando do nosso dever como cristão. A gente sabe, se a gente chegou no tempo exato, devemos vir. Esse é o nosso dever. Claro. Aí vamos lá. Foi o que eu falei agora, até esqueci. Foi. Responsabilidade de quem? Responsabilidade de... Sim, de quem é a culpa quando se não está ali na hora certa para se louvar? De quem é? Do líder do grupo. Seja ele que for. Porque o líder do grupo, ele tem que ter o seu grupo em
ali é em organização, ali em obediência. Né? Então, o exemplo vem primeiro do líder. Se o líder está na frente, os liderados estão com ele. Se o líder não está na frente, o liderado desanima. Então, quem é o líder do seu grupo? É a irmã tal? É o irmão tal? Tem que obedecer a ele, tem que obedecer a ela. Outra coisa, tem que se dar satisfação ao outro. O pastor deve satisfação à igreja e a igreja deve satisfação ao pastor, ao ministério de modo geral. Se o pastor não tiver, é só o pastor, ao ministério. Mas se o pastor está presente, deve a ele. Para que o pastor saiba aonde você está, é aquilo que já falei em cultos anteriores, ou seja, em aulas anteriores, sobre aquela questão de que o pastor sabe que você vai estar. Ó, pastor, eu trabalho de consertar ar-condicionado, a minha empresa, e eu ando com um carro particular da empresa. Pastor, tal dia eu estou viajando e para onde eu vou consertar o ar-condicionado do motel. Se eu não estiver sabendo disso e alguém ver ele entrar com o carro no motel, o que é que vai pensar? Se ele não me avisou, quando chegar a mim, o cara pode até bater a porta aqui, é ele mesmo que eu vou dizer. Está aprovado. É ele. E agora? Mas se ele avisar para mim, eu vou dizer, não, ele é técnico em refrigeração, trabalha na empresa e a empresa enviou ele para esse lugar, tal dia. Se eu quiser mais prova, eu ligo para a empresa, para saber, foi enviado para esse lugar, tal dia. Se ele tiver um carro, tiver surgindo um escândalo sobre ele, eu tenho todo o dever e direito de ir até a empresa dele e conversar com o patrão dele. Tudo isso para preservar o nome dele e o nome da igreja. Certo? Isso é organização. É muito sério, né? Então, por isso que vocês têm que dar satisfação ao pastor. E o pastor também deve dar satisfação a vocês. É quando eu chego no domingo. Só chego no domingo atrasado. Você não vai ver eu no domingo aqui na hora certa. Por quê? Vocês sabem por quê? A igreja sabe, né? Por que eu cheguei atrasado no domingo? Porque eu não estou em casa. Eu estou na obra missionária lá perto de Itamaracá. Aí quando eu saio de lá, Deus é que sabe o trânsito que eu vou pegar. Aí quando eu chego, já venho direto, encosto o carrinho ali e entro na igreja. Então, Deus já deu essa satisfação para a igreja já conhece o meu trabalho. Mas eu não conheço o trabalho de todo mundo. Então devemos estar ligados no céu para fugir do escândalo, tá? E estar preparado para evitar esse tipo de coisa. Então, pessoal, voltando para o assunto, todo líder deve manter o seu liderado ali organizado. E isso que eu faço na igreja, o líder deve fazer com o seu grupo. Saber por que ela não veio, saber por que ele não veio, visitar ele, ir lá na campanha, ver o que está faltando, ver o que está precisando. Está entendendo? Todo líder, ele é um pastor daquele grupo. Todo líder. Quem é o líder dos varões? Quem é o líder dos varões? Quem é o líder dos varões? Rodrigo é o pastor do rebanho dos varões. Tá? Ele não é pastor, estou falando assim, ele cuida, ele pastoreia aquele grupo ali, está sob os cuidados dele e do segundo dele também. Quem é o líder da mulher por dentro? A irmã Débora, a dirigente Débora, ela é a pastora daquele grupo, ela é que cuida daquele grupo, está sob o comando dela. Ela tem que conhecer todos eles, até no olhar, até no falar, ter toda intimidade com eles, que é para entender quando tiver alguma coisa errada aí, ó, para vencer o diabo, porque o diabo ataca. Então o líder deve estar, ó, atento. Da mocidade também do mesmo jeito. Eu, como pastor, fico atento, ó. Eu sei o tempo de quem ora muito, sei o tempo de quem ora pouco, eu sei quem gosta de orar, sei quem não gosta de orar aqui, eu sei quem gosta de evangelizar, sei também quem não gosta, que é fujão. Eu sei tudinho. Sei quem pode vir e não vem. Eu sei tudinho. Sei quando está triste, sei quando está alegre, sei quando está faltando alguma coisa, eu estou ligado em tudinho. Minhas ovelhas eu conheço de uma turma. Só aquela que não vem muito, aí eu perco um pouco a noção.
cara quando se levanta, se está satisfeito, se está faltando alguma coisa, como é que está? Eu analiso tudinho. Estou ali atento. Pode passar alguém que está percebido, porque eu posso estar ocupado com outras coisas, né? Mas eu estou atento. Então, pessoal, já sabe, né? Terminou de ler a palavra, que é o que vai fazer agora? Orar e dar o quê? Oportunidade para os grupos da igreja. Tá bom? Então, grupo A, depois grupo B, depois grupo C, depois grupo, né? Daí vai, os demais. Depois que acabar a oportunidade dos grupos, agora você vai escolher pessoas para dar oportunidades individuais. E aí você vai o quê? Como dirigente, você vai saber quem é quem. Quando é visitante, a gente não sabe. Tem que estar ligado no céu. Mas quando é de casa, a gente sabe quem fala muito e quem fala menos. De acordo com quem fala muito e com quem fala menos, a gente vai dando oportunidade. Mas digamos que tem um camarada que fala muito, fala bem, mas é 8h22. Vai dar para dar para aquele camarada que a palavra no mínimo é 8h30. Ele não vai falar só 8 minutos. É um risco que a gente pode correr. Então, para evitar que ele tome mais 15 ou 20 minutos, é melhor a gente passar para a palavra. Ou então dar oportunidade para alguém que fale menos. Isso é uma questão de organização, por causa da hora da palavra, do tempo. Certo, pessoal? Então, vocês estão entendendo? Digam amém. Amém. Vocês estão entendendo. Só digam amém se estiver entendendo. Então, dá-se oportunidade para os órgãos da igreja, depois as oportunidades individuais, depois, na hora da palavra, você passa a direção para o seu líder que está lá, ou o presbítero que está lá sentado, ou o pastor. Certo? A direção está com o nosso pastor. O pastor se levanta, né? Convida a igreja para orar pelo pregador, não é pela palavra, é pelo pregador. E na hora da oração, o pregador, se você vai pregar, não diga quem precisa de oração, porque naquela hora, só quem precisa de oração é quem? O pregador. E tem gente que naquela hora ora por um monte de coisa, não pode, é só pelo pregador. O pregador agora está logo, a igreja vai orar por ele, certo? Então, ó, temos que ter esse cuidado para não fazermos feio. Outra coisa também, às vezes o pastor ele recebe a direção no começo do culto e às vezes o dirigente ele não dá mais oportunidade para o pastor falar. É bom que o pastor saúde da igreja, pode ter que ir uma coisa rápida, né? Igreja, né? Aquela palavra de ânimo e ele sente. Mas o pastor, o presbítero, deve ter uma outra oportunidade, que no caso não é oportunidade, é uma palavra. Nunca diga assim, vamos dar oportunidade para o pastor dar, nunca diga isso. Não se dá oportunidade para o pastor. Para o pastor se passa a direção. Certo? Para o pastor se passa a direção. Ou vamos ouvir uma palavra. Certo? Se o pastor da congregação, passa a direção. Mas ele já recebeu a direção. Então vamos ouvir uma palavra pelo nosso pastor. Estão entendendo? Diga bem. Amém. Certo? Vamos ouvir a palavra pelo nosso presbítero. Uma palavra, porque uma palavra vai de 5 a 15 minutos. Uma saudação vai de quanto? 5 minutos. Quantos minutos a saudação? 5 minutos. Então, o pastor, presbítero, missionário, evangelista, ele pode dar uma palavra. Você chama ele para dar uma, o quê? E qualquer outra pessoa é uma saudação. Diário, auxiliar, qualquer outra pessoa. Uma saudação é 5 minutos. Mas se passar 7, 8, 6, não é pecado. Tem que a pessoa fale algo que a igreja receba. Entendeu? Mas você tem aquele que fica repetindo, que fala, não fala coisa com coisa, passou-se o tempo, perdeu-se o tempo. Então temos que ter esse cuidado. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pergunta. Falando dos grupos de oportunidade. No caso, é obrigado a dar oportunidade para você ter uma posição. Primeiro, a mulher do bem, ou dar oportunidade assim, aleatória. Pode ser,
Pode ser aleatório. Pode ser aleatório. Pode ser, ele pode trocar, não é obrigado a ser ela primeiro, né? Pode ser o grupo daqui. Mas olhando direitinho, a diferença de um para o outro vai diferenciar 5 minutos. Entendeu? Porque o louvor geralmente dura 5 a 7 minutos no máximo. Entende? Então a diferença é essa, de um para o outro. Você pode estar falando isso daí pensando assim. Digamos que tenha chegado muita gente, né? Então o dirigente, já que está vendo pouca gente ali, então que tem muita gente. Foi assim que você pensou? Digamos assim, né? Então, ele dá certo, pode ser assim. Mas só que é uma diferença de 5 minutos certo, que eu tenho que esse aqui logo, depois vai ter que ter uma oportunidade daquilo ali. Mas tudo bem, pode fazer isso. Geralmente, quase todos Primeiro é prudente, porque é uma questão mais assim de hierarquia. Elas são as mais, certo? Aí vem a camada descendo. Aí no caso, pode ser ela e pode ser os varões, depois a mocidade, depois as crianças, certo? Na sequência. Mas isso pode ser aleatório. Isso não é obrigatoriamente que seja dessa maneira, tá? Agora tem que ser naquele momento, para não ficar assim. Não pode se dizer assim, está pronto? Não, já tem que estar pronto. Quando chegar, já deve procurar quem é a pessoa que está na direção do som e dizer, ó, esse grupo vai levar isso, baixa tudo. Ele sendo organizado, ele vai anotar no papel e aí deixa ali. Quando chegar a sua ordem, ele já sabe o CD que vai colocar e o número que vai discar. Entendeu? Deu para entender? Alguma coisa mais, pessoal? Perguntem. Tudo bem? Tudo certo? Então deu para entender? Eu tenho uma base para você entender como é a liturgia do culto até o final. No final, o pregador pregou, né? Se você vai pregar e estiver na igreja, outra coisa que eu quero deixar para a igreja falar também, tem muita coisa aqui. Eu estou me lembrando de outras. Se você vai pregar, guardem isso. Nunca aponte para a pessoa que está aqui na igreja quando vai fazer o convite. Você aí, que não é evangélico, quer Jesus, quer aceitar Jesus, não faça isso em nome de Jesus Cristo. Não toque nem na pessoa assim, o que diz respeito literalmente apontando. Por quê? As pessoas quando vêm à igreja, elas já vêm com medo. Elas se acham mais miseráveis. Elas acham que a gente é o mais santo do mundo e ele é o mais miserável, o mais pecador. E a gente é tudo igual diante de Deus. Então, ela já vem meio assim, meio constrangida, achando que a gente está achando que ela não merece, sabe? Que ela é que a gente é o santo e que ele é o pecador. Mas não é assim que a gente pensa. Então eles ficam lá e muitos estão com vergonha. Estão com vergonha. Então eles não devem constranger ele. O que é que a gente deve fazer? Se o pregador está pregando, na hora do convite, ele tem que ter o apoio da igreja. É nessa hora que entra vocês. Você trouxe o convidado, fique perto dele depois, quando estiver se aproximando do convite. E se você não conhece a pessoa, mas sabe que ela não é evangélica, porque já foi apresentada que ela não é evangélica, na hora do convite, a maioria das pessoas geralmente ficam amarradas, o diabo amarra. Que na hora vê um monte de coisa e a pessoa ficaria amarrada a opressões espirituais, que com o toque da sua mão se quebra. Então, o que é que você faz? A pessoa está sentada e o pregador, ele não vai apontar, mas ele diz assim, mediante essas palavras que foram ditas nessa noite, que o Senhor mandou para a tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer assumir um compromisso com Cristo, que quer mudar de vida, que quer enriquecer, que quer prosperar, que quer ter a posse da salvação. Tem alguém aqui que quer verdadeiramente ser feliz, sem nenhuma dúvida, sem nenhum empecilho, ser feliz de verdade. Tem alguém, enquanto o pregador está ministrando uma reflexão final, vocês que estão na nave da igreja, vai até a pessoa que está lá, sentada, que não é evangélico, e você ser muito, e faz assim, ó, para a pessoa. Se é mulher, é bom que seja uma mulher. Se é homem, é bom que seja um homem. Então, aí você olha para a pessoa, e aí, quem você vai considerar? Olha para a pessoa, né? E aí, aí a pessoa diz, pai, assim. Aí você diz assim, mas eu vou com você, não. Vamos comigo, eu levo você. Aí se a pessoa diz, não, é você, deixa. Certo? Está sendo você e ela, muita gente não está olhando. Mas se a pessoa faz assim, você aí, que não é evangélico, você não quer
Mas fique de pé para a igreja ver. Ei, nunca mais aquela pessoa vai vir na igreja. Temos que ter esse cuidado. Tá? Outra coisa, eu estou de um jeito para ganhar alma, que eu não estou mandando nem a pessoa se ajoelhar mais. E não precisa nem fechar os olhos. Do jeito que tu tiver, eu oro por tu. Quer que você tiver. Por quê? Porque ele vai ter a vida toda para se ajoelhar aqui no banco da igreja. Está entendendo? Então naquela hora eu não posso fazer que ele se constranja com nada. Eu quero que ele diga um sim. Ele dizendo um sim é o que Jesus quer ouvir, eu também. Ah, eu digo pronto, só bota a mão no coração que eu vou orar por tu. Onde tiver. For necessário fechar os olhos, eu vou ter que fechar. Se não for, aí fica com os dois olhos abertos. E outra coisa, não feche os olhos. Ore com os olhos abertos. Porque se você for fechar os olhos para orar por uma pessoa que se converteu, ela pode se endemoniar e tacar um murro no seu queixo, quebrar seus dentes. Então você vai e não fecha os olhos, manda ele fechar. Diga, senhora. Não é bom. Não faça isso. Porque eles já estão constrangidos. Eles vêm para a igreja meio envergonhados. E quando se manda levantar, toda a igreja olha para a pessoa. A pessoa que é tímida fica para lá, fica querendo um buraco para botar a cabeça no chão. Então a gente não pode fazer isso com ninguém. Tá certo? Eu entendo que a pessoa faz isso não é por maldade, é por falta de conhecimento. Também é por ardor de querer ver a pessoa se converter. Mas se você fizer dessa maneira, a pessoa pode se converter só para fugir da sua pressão e não se converteu de verdade. E também não veio mais da igreja, porque está com vergonha de você. E eu fiquei ali, o camarada me fez passar por todo mundo olhando para mim, ele forçando. Não posso não, porque a pessoa não vem mais da igreja. Então, eu falo isso com certeza, convicção, segurança, por quê? Quando você vai evangelizar por aqui, eu já vi muitas queixas de pessoas que dizem assim: eu não vou mais naquela igreja porque o pregador mandou me levantar. O pregador disse que eu ia para o inferno se eu não aceitasse Jesus. Então ela me diz que eu ia para o inferno, pastor. Só faltou dizer assim: não aceitava mesmo, mas eu disse não. Eu disse: não, rapaz, ele não tem poder de mandar para o inferno, não. E aí, reverti a situação, mas é isso aí que tem que ter esse cuidado. Tá? Não diga, não faça assim, não aconselhe. Por quê? O dever do pregador é ministrar a palavra. E o dever dos que estão embaixo é: ele lança a rede e você ajeita. Paulo Cristo quer ir da rede. Quer ir lá comigo? Vamos, eu vou com você lá na frente. Quando a pessoa aqui, às vezes tem pessoas que ficam tristes aqui. Tem gente que já vem nas dificuldades sozinho, ó. Pelo amor de Deus. Quando vê alguém vindo, se é homem, levante logo. Qualquer jovem, homem, quando for homem, você já vem logo, já abraça ele. Para ele se sentir mais seguro. Porque a pessoa vem aqui numa situação terrível. Chega na frente aqui, não é fácil não. Tá? Então, se é mulher, uma mulher, em nome de Jesus Cristo, eu puxo a orelha de vocês se você não fizer isso. Levantem-se se for mulher. E por favor, abracem ela. De imediato. Porque a pessoa fica. É uma situação. E vamos lá, que a pessoa está na dimensão celestial. Você está na presença de Deus. O inferno todinho está lutando para que aquela pessoa não se converta, não aceite, não venha aqui na frente, não levante a mão. E você, a gente tem que fazer de tudo para que essa pessoa se converta, se levante, mas não forçando, mas sim com a espiritualidade, em espiritualização, querendo ajudar ela. Vamos lá, eu vou com você, abraçando ela, dando o que ela verdadeiramente precisa e que ela não tem lá fora. Amém? Entendeu? Tem que ser assim. Então, levantem-se, não aponte, não diga você que não é evangélico, fique de pé. Vem assim, vem aqui na frente, não faça isso. Eu entendo que você faz isso. Se fazia isso, se faz por amor, faz por dor, mas não deve se fazer isto, certo? Por isso que eu ensino esse curso, que é para que você ganhe mais alma, porque não importa o momento, tem pessoas que dizem para mim assim: ô pastor, por que quando se converteu, o senhor não fez ele confessar para a igreja? Ele já disse que queria vir. Para que eu vou mandar o cara falar um monte de coisa? Diga assim: Jesus, eu te quero, diante da sua igreja. Para que dizer isso? Isso vai adiantar alguma coisa? Vai levar alguma coisa? Vai perdoar os pecados dele? Ele já disse sim, já veio na frente. Vou orar por você, levanta a igreja, estenda a mão para ele. Orou, pronto. Daqui por diante, o camarada vai vir à igreja todo dia. Ele
Cristo. Pessoa de Jesus. Isso é confessar. É ser obediente à palavra. Isso é confessar. Não é simplesmente chegar ali e dizer algumas palavras. Isso aí não vai salvar ele, não. O que vai salvar a mim, você, ele, qualquer um que aceitou Jesus, é obedecer quando estiver lá fora. Aqui dentro e lá fora. Então, cuidado com tudo isso. Amém, pessoal? Tem alguma pergunta a fazer alguém? Pergunta? Oferta? A oferta geralmente tem igreja que tem que ser antes da palavra. Antes da palavra. Então, depois que termina as oportunidades dos grupos, né, de louvor, aí vem agora, geralmente, vem já está perto das 8 horas, por aí. Geralmente de 8 horas se faz a apresentação para saber quem é quem está na igreja, né? E depois da apresentação escolhe-se alguém para louvar o hino e recolher os dízimos de oferta. Ó, se vai recolher dízimos de oferta, quem vai convidar para recolher dízimos de oferta já ora logo, para impedir que o camarada, que a pessoa que recolheu fica ali em pé esperando. E outra coisa, aprendam também isso: nunca dê oportunidades para se tirar dízimos e oferta a grupos, órgãos da igreja. Porque o órgão tem 4, 5, 8, 10 pessoas, dependendo, tem até mais, né? Então aquelas pessoas querem dizimar, então não vai dizimar porque eles estão louvando. Querem ofertar, estão louvando, como é que vai poder? Aí vai ter que esperar o recolhedor, que recolhe a oferta, vai ter que ficar esperando o grupo terminar para depois passar a salva por ele. Então deve-se escolher uma pessoa, no máximo 2, pode ser uma dupla, né? Mas uma pessoa para se louvar. Aí, claro, o dirigente vai ver alguém que canta bem, né? Que é bom que na hora da oferta tem alguém que tem um louvor bonito, né? Seja expressivo, né? E aí você vai escolher alguém para louvar e assim colher dízimos e oferta. Está entendendo? Está entendendo? Amém? Amém. Se você quiser tirar isso do que eu estou falando, depois você acessa lá na página e você vai ouvir essa aula todinha. Vamos entrar na apostila? A gente vai entrar um pouquinho. Eu cheguei atrasado muitos, porque no meu trabalho a gente se mudou. A gente não está mais no mesmo lugar, lá no mercado público, né? A gente se mudou, foi para um setor específico, do outro lado. Aí dentre outros que a gente está naquela lida. Então por isso que hoje eu cheguei tarde, né? Amanhã, essa semana toda, a gente está naquela puxada. Porque mudança você sabe como é, e está lá prefeito, está lá vereador, secretário, direto, um monte de gente só. E a gente tem que estar com tudo organizado. Então é difícil e a gente largou tarde. Mas estamos aqui e os irmãos já ficam sabendo, porque se eu chegar tarde durante a semana, os irmãos já estão sabendo como que é. Mas vamos ler aqui. A gente parou onde? Vamos dar uma Página 3. página 13, a última, as últimas palavras da página 13. Da aula 3. No caso, aula 3. Perto do número 4, da aula 4, tem um nome que diz assim. É bom notar que a expressão. Ele me falou. Você não falou, não tem problema.